Sexoterapia, para quem gosta de falar, para quem gosta de fazer e até para quem não gosta. Uma grande pesquisa feita com 3.000 mulheres entre 18 e 70 anos pela Faculdade de Medicina da USP chegou a uma triste conclusão. Cerca de metade das mulheres tem dificuldade para chegar ao orgasmo. Entre as várias causas, 67% delas respondeu que a grande dificuldade é para se excitar. Ouvintes, vamos lá. A história é a seguinte: o Sexoterapia está há 61 episódios aqui falando de sexo e relacionamento. E um dos grandes objetivos é quebrar tabu sobre esse assunto. Nessa 8ª temporada, em especial, estamos justamente nos dedicando a falar de alguns segredos do quarto que a gente acha que não deveriam ficar entre 4 paredes. E, com certeza, o prazer feminino é uma delas. Sexo é para ser prazeroso, não é mesmo? Mas o que então acontece com a maioria de nós, mulheres, em tempos de empoderamento, em tempos de falar mais livremente sobre sexualidade e feminilidade? Por que tantas de nós ainda estamos na busca pelo prazer? Eu sou a Bárbara dos Anjos Lima, jornalista e editora de Universa. Ao meu lado está a psicóloga, sexóloga e terapeuta de casais e sempre prazerosa, Ana Canosa. Apesar dessa introdução, o assunto é sério, né, Ana? Olá, Bárbara. Oi, querida. Tudo bem? Olá aos ouvintes. Então, é sempre prazerosa porque tu não vive comigo, né, gata? Porque segundo o meu marido, não é sempre assim, né? Mas, enfim, essa dificuldade das mulheres é muito importante, é uma dificuldade importante para a gente avaliar, né? Quando você fala que quase metade das mulheres não tem, ou tem dificuldade para atingir orgasmo, é que alguma coisa está muito errada, né? Acho que tem uma questão de possibilidade de se abandonar para o prazer, que eu acho que as mulheres ainda estão nesse caminho, ou muitas mulheres, outras já vão para a relação sexual buscando prazer, mas acho que também há muita falta de informação e também em relações heterossexuais uma dificuldade de homens e mulheres, né, entenderem que a sua resposta sexual pode ser bastante diferente. Se você pegar, por exemplo, latência ejaculatória, né, a latência do orgasmo entre homem e mulher, enquanto um homem pode ter um orgasmo em 2, 3, 5 minutos de relação, uma mulher leva, segundo a última pesquisa que eu li, em média 13 minutos para atingir o orgasmo. 13 minutos é tempo pra caramba, né? Quando acho que a média da relação sexual é o quê? 7 a 10 minutos, de 7 então, a 10, então, né? tipo, tem um gap ali importante ser discutido, né? Que é o gap sexual que a gente sempre fala. E é uma coisa que eu quando a gente começou a falar sobre esse programa, esse episódio, eu comecei a pesquisar sobre ele, eu fiquei muito apavorada com esses números de ainda ser entre 40% e 55% das mulheres, porque eu acho que às vezes a gente vai tão além da discussão, e a gente faz isso aqui também, sexoterapia, em vários lugares, a gente já está falando de novas formas de prazer, a gente está falando de taras, e tudo bem, é legal, mas tem gente que está muito lá atrás ainda, né? Tem gente que não está nem conseguindo ter prazer, né? Quiçá tentar coisas diferentes, outros tipos de relação, outros tipos de sexo. Enfim. Hoje, a nossa convidada é alguém que entende muito do assunto também, tá? É a Laís Conter, criadora do @milambi no Instagram, na verdade é @me_lambilambi, uma página de cantadas que também trata de sexualidade, e sócia da primeira plataforma de áudios eróticos do Brasil, o Tela Preta. E além disso, é escritora, modelo e... eu tô puxando a brasa pro meu lado nessa temporada, Ana Canosa. É a segunda gaúcha que eu trago pra cá, sem querer, querendo. Bem-vinda, Laís. Obrigada por estar aqui com a gente. Eu que agradeço o convite. Tudo bem, gente? Tudo bom. Laís, me conta. Sexo e sexualidade faz parte do teu dia a dia, né? Dos assuntos do teu dia a dia. Sim. No Tela Preta, a maioria dos usuários é homem ou são homens ou são mulheres? 80% mulheres. E me conta, o que tu vê dos relatos? Conta primeiro pra gente um pouquinho, pra quem tá ouvindo, o que é o Tela Preta. É podcast erótico? É mais ou menos isso? Tipo, eu diria que é tipo um Spotify de contos eróticos, assim. Porque é uma plataforma, tá? É uma plataforma por assinatura. Tu paga um valor mensal
e tu tem acesso, atualmente, tem mais de 200 áudios disponíveis na plataforma, com 9 vozes diferentes, para todos os gêneros, para todas as orientações sexuais, para todo mundo, é bem diverso, assim, nesse sentido. E é uma plataforma, assim, é tipo, a gente costuma falar brincando, assim, mais informalmente, que é tipo um Spotify, porque tu pode entrar lá e escolher o áudio que tu tá mais afim de ouvir, o estilo, a gente separa, tem áudio mais romântico, tem áudio mais safado, tem áudios com fantasias, temáticas, usando vibrador, enfim, tem de tudo um pouco. Eu achei curioso que tu disse que 80% são mulheres, né? E geralmente 80%. quando a gente sabe de conteúdo erótico na internet, em geral, quem procura mais, pelo menos tradicionalmente, no estereótipo, são homens, né? Filmes pornô, enfim. O que tu acha que esse tipo de plataforma, e aí já trazendo para esse assunto do orgasmo feminino, por que tu acha que esse tipo de plataforma como Tela Preta atraiu tão mais mulheres do que homens? E agora tu me falou, tu reforçou bastante os 80%, eu até fiquei na dúvida, não sei se é 85%, é possível que seja até um pouco mais, mas é entre 80% e 90% ali a média de mulheres, que é uma média muito maior, né, do que de homens, com certeza, e eu acho que as mulheres, desde sempre, a gente sempre foi mais aberta, assim, a falar de sexualidade. Eu lembro que eu, desde jovem, sempre falei, eu não falava publicamente, que nem eu falo hoje na internet sobre o assunto, mas acho que a gente sempre falou, sempre conversou muito em grupos de amigas, pelo menos na minha bolha, assim, das pessoas que eu conheço, né? Então, acho que a gente tem mais essa tranquilidade, assim, de se interessar, de buscar alternativas, de conhecer coisas novas. A gente compra em sex shop, a gente, enfim, acho que as mulheres estão um pouco mais em busca também, né, de coisas diferentes quando o assunto é sexo. Eu acho que a busca é uma palavra-chave, né, Ana? Eu super concordo com ela, porque quando ela começou a dizer assim, eu acho que as mulheres são mais abertas, eu já fiquei, não sei, fiquei pensando assim, não sei. Mas nessa perspectiva que ela está falando especificamente, da fala com as amigas e da busca da coisa nova, eu concordo plenamente. A sexualidade feminina, ela é ainda mais criativa do que a sexualidade masculina, é o que a gente observa, não estou falando de todos os homens, nem de todas as mulheres, nós estamos falando de um geralzão, né? E acho que ainda tem mais um componente, Laís. A mulher é muito narrativa. Mulher gosta da narração. Eu acho que se a gente pensar até naquela coisa que eu estava falando, do tempo de excitação de uma mulher, ou o tempo dessa mulher estar entrando, se ela não está super excitada, com uma tensão sexual ali muito presente, essa necessidade de ir entrando na narrativa é super importante. E as mulheres são mais auditivas do que os homens, que são mais visuais. Isso também ainda é uma realidade. Porque eu tenho indicado muito podcast erótico para os meus pacientes, e quando eu indico para os homens, às vezes eles, não sei, aí escuta, não tem muito saco, vai muito mais para o visual. As mulheres gostam mais de fato, sabe? Acho que as mulheres são mais narrativas, mesmo experimentam coisas novas. Sabe que eu fiquei pensando também, Ana, que aqui 67% dessa pesquisa da Prosex da USP fala que tem dificuldade de se excitar. Tem uma coisa que o orgasmo masculino ele é mais fácil, não é? Ou é uma ilusão? Não, é mais fácil. O homem é assim, parece que assim, eu convivendo aqui nessa casada, parece que assim, é muito mais assim, o dia tá ruim, tá uma merda, mas vamos lá, vamos e foi, acontece. Não existe, né, problema do mundo, enxaqueca, assim, claro que existe, de novo, né, a gente tá falando aqui de generalidades e tal, mas ele parece muito mais fácil, a mulher tem que estar muito mais concentrada, envolvida. E aí que a gente vê esse 67% com dificuldade de excitação, que também acho que não deixa de ser uma dificuldade de concentração no sexo. Olha só, Desculpa. Fala, querida. Não, mas eu estava até pensando sobre isso que ela falou. Eu acho que as mulheres, no geral, a gente acaba tendo muito mais afazeres e tendo muito mais ocupações. É muito mais difícil da gente se desligar da vida para se conectar com a hora do sexo. E eu acho que os homens, desde muito novos, são incentivados a fazer isso. Tipo, eles vão pro quarto deles, desde adolescentes, ganham revista para se estimular, enquanto a gente é sempre desencorajado. Então, acho que isso pode influenciar também. É muito fácil para eles. Eles têm muita autonomia, gente, né? Tem testosterona, tem um pênis. Eu tenho um
um professor de psicanálise, que eu gosto muito dele, que ele falava o seguinte, que a sexualidade masculina, ela é mais masturbatória. Ele quer dizer o seguinte, essa coisa da penetração vagina, penetração, ânus, masturbação, aquela coisa muito focada na penetração, porque de fato, vamos combinar, que para os homens, a penetração é um grande barato, de fato, é um grande barato, o sexo oral, a estimulação no pênis é um grande barato. Claro que a gente tem tentado falar muito sobre desconstruir a genitalidade, dos homens poderem também ter mais tempo de toque, de descobrir outras partes do corpo. Beleza, gente. Mas a penetração é o grande barato, né? No sentido da grande excitação. E eles têm permissão, eles são autônomos, eles vão lá, têm tensão sexual, se masturbam e tal. Olha, eu trouxe aqui alguns dados. 2 pesquisas da Kinsey, uma mais antiga, 63% das mulheres tinham prazer e chegavam ao orgasmo nas relações contra 75% dos homens, tá? Desculpa, 75% e 86% dos homens. Então, assim, os homens sempre chegam mais ao orgasmo nas relações do que as mulheres. E as mulheres, e aí tem dados interessantes, porque entre as 60% e as 75% das mulheres, 86% das mulheres lésbicas têm orgasmo. Então não é uma questão, aí a gente já fala assim, as mulheres fazendo relação sexual com outras mulheres, estatisticamente têm mais orgasmo que as mulheres héteros. Ou seja, há um problema que nós temos que falar na relação heterossexual. Existe uma diferença, uma disparidade na maneira como homens héteros e mulheres héteros lidam com o sexo. Por isso, as mulheres héteros não estão tendo tanto orgasmo quanto as mulheres que têm relação sexual com mulheres. Isso é a prova cabal de que essa diferença de gênero na resposta precisa ser melhor trabalhada nas relações heterossexuais. Não, sem dúvida. Eu acho que é isso, assim, os homens, eles sabem a fórmula, né, deles gozarem, parece mais fácil. Então, as mulheres, como a gente falou, desde muito cedo, e é penetração, e é meio que tá fácil ali. A gente tem que ir descobrindo 1000 maneiras, a mulher tem que se explorar, né, os grandes conselhos que a gente escuta das sexólogas aqui na Canosa, se descobrir, se masturbar, tentar posições, tentar outros tipos de estimulação, porque o corpo da mulher, ele é mais complexo para isso. E aí eu já vou começar o nosso primeiro caso, porque todo episódio a equipe de Universa traz 3 histórias reais, apuradas, para discutir o tema do programa. E o primeiro caso fala bastante sobre isso. O primeiro caso é da Luana, que tem 26 anos e é de Belo Horizonte. Manda casos. Nunca gozei com penetração. Morro de inveja das minhas amigas que falam que tiveram um orgasmo com os parceiros enquanto transavam. Fico muito frustrada, porque acredito que uma parte da culpa seja a minha cabeça. Talvez não consiga me deixar levar pelo momento ou fique mais preocupada em garantir o prazer do outro do que o meu. Se eu quiser ter um orgasmo, tenho que me masturbar antes ou depois da relação sexual, principalmente sozinha. Caso não tenha intimidade com o parceiro, não consigo gozar nem mesmo me masturbando perto dele. É difícil, porque tenho a sensação que não vivo minha sexualidade com plenitude. É difícil mesmo, né? Luana, mas é um caso bem real. Luana, por favor, se masturbe durante a penetração, gata, que é o mais legal de tudo na vida. Luana, olha só, vamos lá. Para você ficar tranquila. Estatística, você sabe que eu sou a mulher das pesquisas. Sim. Assim, das pesquisas que nós temos disponíveis, entre 20, algumas de 17 vai botar, 17 a 30, essa aqui é uma recente que eu vi, 31% de mulheres têm orgasmo só com a penetração. Mesmo assim, essas mulheres normalmente conseguem, quando estão extremamente excitadas, não é em todas as relações, e quando elas estão em determinadas posições específicas, ou com estímulos em outros lugares. Inclusive, Bárbara dos Anjos, veja só o que a pesquisa falou. Uma pesquisa com 645 mulheres de 20 países diferentes, publicada o ano passado.
Conte-me, Lamber, Ana Cardoso. beijar, sexo oral, morder certas partes do corpo foram as atividades adicionais relatadas por essas mulheres que tiveram orgasmo só com a penetração. Sucção das axilas, Bárbara dos Anjos. Pronto. Laís, Ana Canosa aqui abriu pra gente, porque a gente leu sobre taras estranhas de parceria, aí a gente falou de uma menina que tinha tesão na axila da namorada. No sovaco, Ana Canosa se identificou, e existe agora um novo grupo aqui de ouvintes de sexoterapia, as axilótrobas, sei lá como é que se fala isso. Bárbara, mas aí a hora que eu li essa pesquisa, eu falei, gente, tá vendo? Eu tô me achando diferente? Não, eu sou parte das estatísticas. Então, vamos lá. Introdução do dedo no ânus, estimulação dos mamilos, lambida nas solas dos pés e nas coxas foram as mais populares. Então, Luana, meu amor, veja só, você faz parte da grande parte das mulheres que não tem, com frequência, ou nunca tiveram, um orgasmo só com a penetração, tá certo? E tá tudo bem, você faz parte da maioria. O fato dela desejar, mas eu gostaria, você gostaria por quê? É para ter a sensação, ou para agradar a parceria, ou para se sentir parte de uma que você acha que é a normalidade, porque não é, né? Então, acho que isso precisa ficar claro para as mulheres. Por que eu quero tanto ter um orgasmo com penetração? É porque eu ouvi isso da minha mãe, da minha avó, que tem que ter orgasmo com penetração? É porque os parceiros ficam esperando isso de você? Ou porque você quer ter uma sensação que eu vou te dizer que é bem assemelhada, porque o orgasmo é um só, não é verdade? A questão é que quando você tem um orgasmo com um pênis dentro, ou um dildo, ou qualquer coisa que preencha a vagina, essa sensação, ela tem um preenchimento maior do que você ter o orgasmo só com estímulo clitoriano sem nada dentro. Por isso que eu aconselho a Luana, gata, ou você faz uma movimentação durante a penetração, na posição por cima, de balanço, assim, que é uma coisa de você fazer, assim, é quase um ir e vir, assim. Uma fricção. Uma fricção do clitóris. Ou, meu amor, você estimula o seu próprio clitóris durante a penetração e seja feliz. Eu acho, assim, eu conheço... Esse caso era um caso que eu queria muito trazer, porque eu tenho várias amigas com depoimentos parecidos. Eu acho que, assim, a primeira coisa que eu falo quando uma amiga minha fala assim, gata, você já tá gozando, já tá bom. Então, assim, vamos partir daqui para cima. Quer melhorar? Quer variar? Porque eu acho que, às vezes, o que cansa é o que acaba acontecendo, principalmente quando tá num relacionamento, ou não ela, na verdade, tu acaba achando uma fórmula que não é mágica, mas uma fórmula fixa e pode entediar, sabe? Tipo, sempre o mesmo tipo. Então, ele faz isso, enquanto isso eu me toco, e aí ele goza, e aí eu termino aqui, e aí eu gozo. Porque é legal variar, né? A gente divide aventuras sexuais e tal, então... Mas, assim, é isso que a Ana falou em números, né? Ela tá junto com a maioria. Eu acho que tem uma coisa que a gente aprende, e nem é com filmes pornô, não, tá? É com comédia romântica mesmo. O casal gozando ao mesmo tempo, aquela cena. Gente, acho que isso acontece em 5% das vezes, se muito, né? É muito raro. É muito né, raro. Laís? Fala um pouquinho pra gente aí o que tu achou desse caso. Eu, nos últimos anos, eu fui casada por 11 anos, né? Então, eu transei com a mesma pessoa por muito tempo. Mas depois, quando eu comecei a me aventurar com outros parceiros e tudo mais, aconteceu, sei lá, uma vez de gozar junto, sabe? Então, imagina, eu tive muitas experiências, então é uma coisa rara e a gente fica... Eu acho que é muito... O caso da Luana é muito dessa cobrança que a gente tem, parece que a gente tem um checklist no sexo. Porque eu preciso gozar desse. Às vezes até saem umas matérias de vários tipos de orgasmos. Eu acho que isso é um pouco prejudicial, porque eu concordo total com a Ana, que a Ana falou, existe um tipo de orgasmo, é orgasmo, acabou, sabe? Tu vai gozar e deu, independente da forma que for. Só que eu sinto que para as mulheres acaba virando, tipo, como se fosse desafio, assim, eu preciso fazer isso, eu preciso gozar dessa forma, senão parece que, sei lá, não se sente completo, não, enfim, eu acho bem, bem complicado. Mas, Luana, é uma pressão que todas nós sofremos em algum momento da vida e faz parte, né? Tá tudo bem, acho que é uma coisa que a gente precisa ir trabalhando aos poucos e desmistificando, assim. E é interessante que quando você vai olhar também, isso é alguma coisa que a gente observa na clínica
e também a gente vê em pesquisa, as mulheres quanto mais velhas, melhor elas se sentem, mais satisfeitas sexualmente, mais elas têm orgasmo. E por quê? Porque você vai, de fato, tendo mais consciência do seu corpo, você fica menos, né, menos vulnerável ao que vão achar, o que vão fazer, porque você já conhece, está um pouco mais, vamos dizer assim, empoderada, autoestima um pouco, né, maior, já se conhece, tipo, não entra em qualquer relação, não vai fazer sexo com qualquer pessoa, no carro, qualquer hora, porque dói as costas, entendeu? Eu ia falar, tipo, já começa a porque dar uma vai ser assaltada, tipo, você fala, não, porra, não, né? Eventualmente. Já tem mais medo, né? Já tem mais medo, já tem eventualmente, filho, exatamente. Eventualmente você até pode fazer, mas assim, não é o cotidiano, né? Então você já vai para a relação de outro jeito. O cara fala, nossa, você o quê, meu amigo? Vem cá, vamos embora, vamos ser felizes. E para ser feliz, a gente precisa exercitar a autonomia. Então, eu acho que também é isso. As mulheres ainda têm um pouco de vergonha de falar que, olha, estímulo clitoriano, tem vergonha do corpo, ainda quer agradar, sabe? Então, acho que isso é, de fato, um processo de crescimento. Tem duas coisas que eu pensei também aqui no caso da Luana. Uma é, morro de inveja das minhas amigas que falam que tiveram um orgasmo enquanto transavam. A Ana já trouxe aqui pelos dados que não é a maioria. O quanto ela está se pautando só pelas histórias que ela não viveu, né? Então, assim, ela está selecionando. Aposto que tem amigas dela que nunca gozaram, porque a gente sabe que o número de mulheres que quase nunca gozam, né? Então, ela também está se pautando num número imaginário, tipo, tá todo mundo transando, tá todo mundo gozando. É a grama do vizinho, né? Sempre mais verde, sempre mais bonita. Sempre mais transante, menos a gente. E tem uma outra coisa que eu acho que é legal, que a Ana já trouxe algumas vezes aqui, que é pensar no sexo não só como uma penetração, e assim, e eu também acho isso, às vezes o sexo pode gozar antes, pode gozar depois, e ali o sexo é gostoso. Nem todo sexo tem que ser um orgasmo para todo mundo ali, né? Pode ser uma troca, né? Um momento íntimo do casal, do trisal, da dupla. E às vezes tu pode, eu acho que não sei, Ana, acho que isso tu pode até falar um pouco mais pra gente, mas eu acho que parece que a gente vai para extremos quando a gente fala da sexualidade feminina, né? Hoje, ou não goza, ou, nossa, ou tem que gozar, exatamente. Sempre, e muito. Muito, né? ter orgasmos múltiplos, achar o ponto G, ter squirt. E aí tem, como a Laís falou, o checklist, né? E agora não pode ser monogâmica, e agora você tem que fazer swing, tem que experimentar todo tipo de... gente, puta preguiça isso, né? Não funciona, não tem nada a ver. Você falou de uma coisa agora, e acho que isso, eu estava lendo aqui, e escutei um movimento que eu não conhecia, que chama Sex Estima, que ele justamente veio para questionar agora esse padrão de obrigatoriedade das mulheres terem que ter todos os orgasmos do mundo, né? E entender que o desejo, de alguma maneira, ele pode estar direcionado para outras coisas. Então, eu posso ter desejo em conversar com as minhas amigas, eu posso ter desejo em fazer esporte, eu posso descarregar minha energia. O sexo ou o orgasmo é uma coisa, é uma manifestação do desejo. Eu acho assim, quando o pessoal fala assim, não precisa ter orgasmo na relação. Eu também acho que não precisa, mas que é bom, é bom. Nunca ter orgasmo, eu já acho eu acho que a mulher, eu acho que a gente tem que ir para a relação para ter prazer. Eventualmente, você não tem um orgasmo. Sei lá, passa uma coisa na tua cabeça. Vocês nunca tiveram isso, que você está ali, gostoso, de repente você fala... Aí você fica respirando para ver se volta o negócio, né? Volta, né? Você fala, volta. Papel higiênico. Que merda, cara, né? vai embora, desaparece. Aí volta pro personagem, né? Parece atriz mesmo, né? Volta pra personagem. Né? Às vezes perde, e não é culpa de ninguém, né? Acontece. Não, aí você acontece, tudo bem, não tem problema, mas todas as vezes você não tem orgasmo, também, sabe? Eu também acho assim, que ir pra relação, para ter um negocinho, não, gente. De vez em quando vai ter um negócio, mas tem que ir em busca, no sentido de se permitir, de explorar o corpo. Agora, isso também não pode virar a loucura do eu tenho que experimentar tudo, eu tenho que ser essa pessoa transante numa performance feminina que virou sei lá o que também, né? E parece que nunca estão satisfeitas. E ela vai ser uma busca eterna. Eu acho que a gente vive nessa insatisfação e sempre querendo... se comparando muito com a narrativa das outras pessoas, que a gente nem sabe se é real, porque o que as pessoas falam às vezes nem é, né, bem a verdade, mas eu acho que é isso.
E uma coisa que eu acho legal de aplicativos ou enfim, conteúdos como o Tela Preta, que trazem essa forma, assim, da gente explorar o prazer. Primeiro que eu já acho, eu tô fazendo propaganda pela Laís aqui, mas uma coisa que eu fiquei pensando foi quando a Ana disse a questão do tempo que a mulher demora para o orgasmo, comparando com o tempo da relação e esse gap que fica ali. Como a mulher pode ir, a Ana já falou isso várias vezes aqui, principalmente no último episódio, gente, se você não escutou, volta, que tá muito legal, sobre essa coisa da excitação, de tu ir construindo. Então, às vezes, tu tá escutando um podcast erótico e tu já tá ganhando esses minutinhos para chegar no mesmo ponto que o homem, porque se tu tá numa relação heterossexual, heteronormativa, a gente já entendeu, eles chegam mais rápido nesse lugar, né? A Ana trouxe dados e fatos aqui incontestáveis. Então, a gente vai se excitando antes, a gente já chega já com meio caminho andado, não joga tudo ali pro, só desse jeito, só agora, então, né? Então já chega todo mundo junto. Eu acho que é muito interessante. A nossa personagem, ela, por exemplo, ela fala que ela se masturba antes. Então, eu indicaria para ela duas coisas. Se ela se masturba antes da relação e ela tem um orgasmo, eu indicaria para ela não ter o orgasmo na masturbação, para ela acumular tensão sexual, já que ela tem dificuldade de ter durante a relação, tá? Então, eu usaria essa estratégia. Eu teria a masturbação antes, já que ela gosta, para entrar no clima, não sei o quê, e manteria a tensão sexual num nível mais ali, sabe? Tá no corpo dela e escuta podcast, enfim, mas vai ali. Indicaria para ela também tentar fricção do clitóris durante a penetração, ou com a mão do parceiro, ou com a mão dela, ou com o vibrador, ou numa posição que favoreça. E outra técnica é ela fazer uma respiração profunda. A respiração tem muito a ver com a questão do orgasmo, o pessoal do Tantra fala muito isso, né? Então, ela cuidar da respiração, de ser uma respiração profunda, e no momento que ela estiver sentindo que ela está próxima ao orgasmo, ela deixa o pulmão meio vazio e pressiona a coxa e a região pélvica. Faz uma tensão, porque isso ajuda a manter o sangue ali na região e disparar o orgasmo também. Então, são algumas técnicas que ela... Exatamente. A gente fez uma matéria em Universo, quem estiver ouvindo quiser dar um Google, em masturbação preventiva, que é essa história aí que a Ana falou, de dar uma esquentada em casa antes, que ficou muito famosa entre os homens dos anos 90. Eu sempre lembro do Quem Vai Ficar com Mary, aquele filme, sabe? Aquela cena que ele faz exatamente isso. Mas agora, nessa matéria que a gente fez em Universo, são mulheres relatando exatamente isso, que elas dão tanto para aliviar a tensão, para não se sentir obrigada, ou para já chegar mais já a ponto de bala, quando é isso, né? Sim, masturbação preventiva, acho que é uma boa. Ou para evitar alguma furada também, né? Às vezes a gente tá meio, né, se jogando ali numa situação que não precisa. Para evitar não fazer só pela necessidade, né? Eu já acho que eu já escapei de algumas, assim, graças à masturbação preventiva. Tu é adepta, então, né? Sou adepta. Uma coisa que eu tava até pensando, enquanto vocês estavam falando desse caso ainda, gente, onde é que foi parar o arreto, sabe? Uma das coisas mais gostosas que existe no sexo, ao meu ver, é o arreto, aquela coisa da esfregação de roupa. Eu amo, eu quero fazer uma... Aperta. Tradução, tecla aperta a tecla SAP, por favor. Ainda bem que temos uma apresentadora gaúcha aqui para fazer o tradutor. Arreto é aquela preliminar que ela é muito comum, né? Aquela coisa que tu faz, assim, o amasso antes de transar. Geralmente, quando é virgem, acontece muito, né? Porque a gente não pode chegar. Mas é muito bom. Eu acho que concordo com a Laís, assim, de ficar só naquele roça-roça. Adoro. E assim, né? Eu tive uma experiência há pouco tempo com um boy, que a gente se conheceu e tal, e a gente ficou muito tempo. Mas assim, quando eu digo muito tempo, parecia que a gente era adolescente. E só naquela coisa da esfregação e do beijo na boca. Não, e só no esfrega de roupa, vestida, de roupa, beijando na boca. Bom. Nossa, assim, quando a gente começou isso também é sexo, de certa forma, mas quando a gente claro foi
pro fight, tipo assim, de, né, tirar roupa e tal, gente, eu já estava assim, ó, enlouquecida. Foi incrível. Então, que eu acho que é isso que a pesquisa que você falou no Abre, do Prosex fala, né? Quer dizer, por que a mulher não tem orgasmo? Porque ela tem questões com excitação. Ou seja, dependendo de como você vai para a relação no seco, tipo, o sujeito acorda você de madrugada. Amiga, vamos lá, você está dormindo. Não. Aí o cara tem uma excitação noturna, que é básico de madrugada, porque eles têm mesmo produção de testosterona, aquele pênis na sua bunda ali encostado. Sabe, cara, você quer bater numa pessoa, porque você está dormindo, você não está pensando nisso. Aí o homem acha que porque encostou o pênis na sua bunda, que você vai abrir feliz ali a perna. Cara, não, né? A não ser que você esteja num dia que você de fato também está ali com seus hormônios mais assim, que você está achando até a própria situação te estimula, tipo, nossa, estou sendo aqui pega, beleza, eu acho que nessas situações isso favorece. Agora, se for no seco, gente, não dá. N-A-O-T-I-O, não dá. Eu acho que é isso, assim, é um alinhamento de planetas, quando os dois, o cara acorda de madrugada, chega ali e tá todo mundo na mesma vibe, né? Eu tenho uma amiga que ama, ela ama, ela se sente meio usada, meio não sei. A Laís gosta. A outra também, eu tenho vontade de bater. Não, mas é que assim, eu gosto porque eu tenho sono leve. Daí, quando eu sinto ali o cutuco, eu já meio que me acordo. E daí, normalmente, o negócio vai evoluindo, né? Vai passando uma mão e tal. Daí começa aquela coisa, né? Não, envolvente. Quando eu vejo, já tá. Não é tipo assim, pá, meteu e foi. Mas eu sou minha filha agora, minha filha tá com 3 anos, mas até pouco tempo atrás eu era mãe de uma criança muito pequena. E quem é mãe e tá ouvindo sabe que cada segundo dormido para uma mãe de criança pequena é sagrado. Então, não. Eu não sou mãe, então é um privilégio. Eu posso desfrutar. Posso dormir até mais tarde. Posso dormir até mais tarde depois, né? Mas não sou mãe e sou dona do meu negócio. Então, assim, né? Posso chegar tarde, o chefe sou eu, né? Exatamente. Privilégios, né? Mas eu acho muito isso, assim, essa coisa do esse que tu fala, Guarreto, gente, bring back Arreto again. Arreto é demais. Arreto é demais. Isso é uma coisa que vai te dando, né? Eu escuto alguns casais de amigos que algumas amigas reclamando, principalmente isso, acho que assim, 100% em casais heterossexuais. O cara nem beija mais a mulher, sabe? Gente, não dá. O cara chega já, tipo, vem cá. Uma vez ou outra. Uma vez ou outra, vamos nessa. Uma rapidinha cabe. Vamos aí, aquele que a gente já falou aqui, Ana, uma vez. Tem o porquê não, né? Isso, exatamente. Mas, na média, a gente tem que estar se esforçando um pouquinho, né? Total. Vamos pro próximo caso. E esse próximo caso pega gancho nessa história que a gente falou das super gozadas, do checklist infinito de coisas a fazer. Mas ela é um relato com um final feliz. A próxima história é da Juliana, que tem 35 anos e é de São Paulo. Manda casos. A primeira vez que eu ouvi falar em squirting, achei que a ejaculação feminina fosse lenda. Até que aconteceu comigo. Na primeira vez, senti um orgasmo muito intenso ao usar o massageador de clitóris. Já tinha sentido algo parecido antes, mas dessa vez foi mais potente. E junto da sensação, ouvi um barulhinho como se fosse de água escorrendo, fraca, de uma torneira. Achei que fosse algum fluido, mas senti o lençol bem molhado. Olhei e estava lá, a mancha. Depois disso aconteceram várias vezes, tanto que passei a colocar uma toalha em cima do lençol antes de masturbar. O curioso é que, até 3 anos, mal sabia o que era orgasmo. Tinha gozado pouquíssimas vezes na vida. Acredito que isso passou a acontecer comigo, pois durante a quarentena decidi me dedicar a me masturbar excessivamente, quando tivesse vontade de experimentar novos estímulos. Usei vibrador em várias partes do corpo, passei a assistir filme pornô com viés feminista da Erika Lust, entre outras coisas. Depois de me descobrir com o squirting na masturbação, tive finalmente uma experiência de squirt durante o sexo com parceiro, depois de várias tentativas em que isso não acontecia. Quando comecei a sentir o líquido saindo, fiquei com vergonha e até pedi para parar. Disse para ele que iria molhá-lo, mas ele foi super receptivo e disse até que queria que acontecesse. Me soltei e rolou. Acho que aconteceu porque ele se dedicou muito ao sexo oral, diferente dos outros caras. Estimulou bem o meu clitóris
E ainda bem, ele sabia bem onde ficava. Ô, mulher sortuda, né? Mulher sortuda. Eu quero muito falar sobre squirting, Ana Canosa. Primeiro, eu tenho uma grande pergunta. Diga, que Amada. é, o squirting, ele significa um orgasmo maior? Porque eu pesquisando para esse programa, eu vi as duas coisas, que era e que não era. Pois é. Então, amiga, deixa eu te dizer uma questão seguinte. Nós não temos estudos que sejam conclusivos sobre squirting. Então, por exemplo, tem gente que chama squirting de ejaculação feminina e há controvérsias. Há pessoas que dizem que ejaculação feminina é uma coisa e squirting é outra. Porque vem da própria a ejaculação feminina, e eu estou usando bem entre aspas, porque os urologistas não gostam desse termo, porque eles entendem que ejaculação é um fenômeno eminentemente masculino, pelas estruturas que os homens têm para ejacular, tá? Mas vamos usar o que o povo está falando. Então, que a ejaculação feminina seria o excesso de lubrificação, que seria um líquido um pouco mais viscoso e que por contrações do orgasmo, isso sairia com um fluxo mais intenso, ok? Que o squirting não, o squirting sai em jato, ele vem de um líquido das glândulas de Skinner. Essas glândulas, isso também já vi um estudo que diz que em torno de 60% das mulheres têm, outras mulheres não têm. E aí, então, quando você escuta, por exemplo, algumas matérias que o pessoal fala assim, não, toda mulher pode ejacular ou ter squirting. Aí eu já digo assim, bom, se é glândula de Skinner e uma boa parte das mulheres não tem glândula de Skinner, gato, então não dá para fazer. Então também acho que a gente tem pouco estudo a esse respeito para sair dizendo que uma coisa é uma coisa, outra coisa, com toda a afirmação do mundo, que eu acho isso bastante temeroso, tá? Bastante temeroso. Aí pergunto, tá bom, vem da onde? É da uretra? Não é da uretra. É de um buraquinho na vulva, que não é nem o canal vaginal, nem a uretra, tá? Que sairia este líquido que é produzido nas glândulas de Skinner e que também pode ter urina diluída, que aí vem outra discussão. Mas é urina, não é urina? Vem não sei o que. Então, já encontraram em estudos, na análise bioquímica dessa substância, desses lençóis um pouco de urina diluída. Agora, mas como é que eu sei que não é xixi? Meu bem, xixi tem cheiro e cor amarelada. Squirting não tem. Squirting é alguma coisa transparente e não tem cheiro nenhum. Embora tenha urina diluída, possa ter urina, né, composta, porque ali fica perto da bexiga e por isso que pode ter um pouco de urina composta, mas não vem da bexiga especificamente. Há várias controvérsias, viu, inclusive. Tu sabe que eu tenho uma amiga que há muitos anos, eu falei com ela hoje à tarde por causa disso, porque há muitos anos, a primeira pessoa, assim, eu tenho 39 anos, a primeira pessoa que falou para mim sobre achar que ela estava ejaculando foi essa minha amiga, quando a gente tinha 20 anos. E para ninguém falava disso, né? O squirting, pelo menos esse termo, é uma coisa mais recente. E aí eu fui conversar com ela, e ela falou assim, olha, não são os orgasmos mais intensos. Às vezes sim, às vezes não. Ela falou que, por incrível que pareça, às vezes é num papai e mamãe, assim, nenhum sexo performático, nem nada. Ela falou que, quando tem um estímulo maior do ponto G, ok, acontece. E, assim, o que eu acho interessante, eu nunca passei por isso. Assim, tenho orgasmo, tenho uma vida sexual ativa, satisfatória, nunca tive. E aí eu acho que quando começou a se falar disso, eu virei essa pessoa da grama do vizinho, sabe? Eu falei, gente, peraí, tô aqui, né, sou editora de sites femininos, revistas femininas, escrevo de sexo todo mês. Como isso está acontecendo com todas as mulheres, menos comigo? Vamos lá. E eu, ao contrário dela, como essa nossa personagem Juliana, fui atrás, mas não logrei êxito como ela, né? Não logramos êxito. Mas eu acho legal falar isso, Bárbara, porque virou mais um item, né, a ser conquistado. Acho que vira uma pressão muito grande. Como se faz? Como se chega lá? Eu mesma tive 3 experiências com squirt, que se vocês quiserem eu posso até compartilhar.
Mas, assim, a minha primeira experiência foi no sexo, só que eu não cheguei a ter squirt, porque eu achei que veio tipo uma vontade de fazer xixi, assim, e eu pensei, meu Deus, eu vou me mijar, e eu simplesmente bloqueei. Bloqueou. Eu travei, bloqueei. E daí, depois eu fui fazer xixi, e não saiu uma gota de xixi, daí eu pensei, puta merda, perdi. Enfim, mas foi, tipo, um sexo muito legal, o cara... Foi meio que um sexo quase tântrico, o cara estimulou meu corpo inteiro, foi uma coisa, assim, bem diferente do sexo que eu tô acostumada. E as outras 2 vezes que eu tive foi com vibrador, e eu mesma, sozinha. Olá. Um vibrador que estimula Então, o clitóris e o ponto G. O sugador. Eu fiquei muito tempo estimulando só o clitóris. Depois estimulei o ponto G junto. Obviamente que isso não é uma receita de bolo, mas é o que funcionou para mim. E aconteceu, assim. Mas também não lavei a cama. Não foi tipo, nossa, né, uma molhaceira, saiu o líquido. Cheirei, né, pensei, será que é xixi? Não era xixi. Não senti, tipo, um prazer absurdo. É um pouco diferente só. Mas é isso. Inclusive, muitas mulheres relatam que ele é pré-orgásmico e não no orgasmo, muitas vezes, que o squirting sai antes do orgasmo, certo? No meu caso saiu antes. Então, e que aí é só diferente. Então tem que tomar cuidado também com esse povo que começa a prometer umas coisas, venha ter um squirting, você vai ter. E é isso. E tem muita mulher que tem vergonha. Eu tinha uma colega que dançava comigo, que ela falava, morro de vergonha, porque fica tudo molhado. Eu tinha. Hoje em dia não tenho mais, mas eu tinha muito isso de molhar assim um lençol, mas não em jato, em squirt, mas numa coisa assim de de uma lubrificação extremamente intensa e ficar aquela poça. Tanto que eu usava toalha por baixo do corpo para não ficar molhando tudo, porque senão tinha que ficar trocando lençol todo dia, era um inferno. Não, mas o que eu acho mais legal, no fim das contas, dessa história da Juliana é que, a partir dessa ideia, ela veio depois ela de se descobrir muito, né? Ela fala que até 3 anos ela não tinha quase orgasmo. E aí ela entrou num processo de autoconhecimento sexual. E através desse autoconhecimento sexual foi que ela chegou a esse lugar em que agora ela sabe como ela goza. E aí também tem esporte, mas ela sabe os caminhos para ter prazer. Aí ela conseguiu primeiro sozinha, depois com um parceiro, e eu acho que isso é o mais legal dessa história. Né? Inclusive o que a Laís falou, essa coisa do bloqueio, que é super importante. Toda vez que você lê os relatos de quem tem squirt, é isso. A pessoa tem que estar extremamente relaxada para ter. Se ela está tensa, se ela tem vergonha, se ela não ter, aí é que não vai rolar. E eu acho que uma boa também é fazer um xixizinho antes, né, de transar. Isso eu acho que é sempre bom. Mas tira a culpa, né? Se por acaso vier uma vontade na hora, tu vai saber que não é xixi. Então, só libera, só relaxa e deixa. Boa. Acho que pode ser a gente válido. tem um último caso ainda para ler. Vai dar tempo, fica com a gente. Mas antes a gente vai fazer um intervalo. Você já conferiu a programação do canal UOL? É ao vivo, né? O melhor do nosso conteúdo ao vivaço para você, 8 horas por dia. No UOL Play, no YouTube, no Facebook, no Twitter. Vem com a gente! Ideias, uma série de entrevistas em vídeo do UOL. Com grandes nomes, experiências, incômodos, propostas e soluções. Assista ao Ideias no YouTube do UOL. Você chamar alguém de João de Deus, ele era tratado como Deus dali. Essa demanda humana por respostas, por alguém que cure, que tenha parte direta com Deus. As pessoas tratavam ele como se ele fosse Deus. Ele, João de Deus, o novo Chico Xavier, todo poderoso, mesmo fui. Se sentir no lugar de poder significa estar num lugar onde você pode tudo com o outro. Talvez em algum momento ele tenha passado a acreditar ele mesmo também que ele fosse Deus. Assista ao documentário sobre João de Deus no YouTube de Movidoc. Nosso último caso é da Nádia. Ela tem 36 anos e ela é de São Paulo. Manda casos. Quando conheci meu parceiro, há 2 meses, ele já fazia tratamento para ansiedade. Logo que começamos a falar de sexo, ele me contou que desde que havia começado a tomar os remédios, ele gozava muito raramente. E já sabia que isso acontecia. Então, nem me encanei no primeiro momento. Porém, achei que, eventualmente, ele chegaria ao orgasmo comigo. Acabou virando um desafio para mim fazê-lo gozar. Insisto muito nas relações. Ele precisa até pedir para eu segurar a onda. Mesmo assim, até agora, ele gozou comigo apenas uma vez. Tento racionalizar a situação, mas em alguns momentos
Estou mais para baixo, levo para o lado pessoal. Acredito que a culpa seja minha. Mas vou fazer o quê? Ele precisa cuidar da própria saúde mental e a minha frustração em não vê-lo gozar não deveria ser um impeditivo. É difícil, né? Super, porque é assim, olha, por mais que a gente, o nosso ideal, qual é o nosso ideal, né? O nosso ideal é que as pessoas tenham autonomia, que as pessoas conheçam o próprio corpo e que elas tentem entrar no ritmo, negociem consentimento e que haja uma negociação de prazer, mas que cada um se responsabilize também um pouco pelo seu próprio prazer. Ou seja, se o outro perde uma ereção, se o outro não goza, se a outra não goza, não levar para o pessoal, porque tem muito do indivíduo, nós temos falado isso no sexoterapia há 61 episódios, o quanto tem uma coisa comigo, sou eu, é o meu corpo, é o meu... Então, assim, não é necessariamente com o outro, às vezes é com o outro, com a outra pessoa, mas boa parte das vezes não é. Ela já está dizendo, o cara tem ansiedade, o cara tem não sei o quê, provavelmente usa medicação. Ela falou que ele usava medicação. Usa medicação. Algumas medicações, elas têm um efeito colateral de retardo do orgasmo, ou seja, elas mudam a latência do orgasmo. Para mulheres, isso é um terror. Você imagina, se uma mulher sem uma medicação antidepressiva, ou antipsicótica, ou estabilizador de humor, leva 13 minutos, em média, para ter um orgasmo, a partir do momento em que ela se sente excitada, imagina uma que toma um antidepressivo. Gente, alô, não são todos antidepressivos, por favor, há várias classes de antidepressivo, mas existem alguns que eles têm esse efeito colateral. Para um homem que tem ejaculação precoce é maravilhoso o antidepressivo que aumenta a latência dele, mas para o cara que tem uma latência normal, o grande problema é que fica assim, gente, ó, a excitação ela vem muito devagar, e muito devagar, e muito devagar, e demora para subir. Então, e isso tanto com os homens quanto com as mulheres. E o que acontece com o homem? O cara fica, às vezes, 20 minutos nessa labuta, dessa excitação vir devagar, chega uma hora que ele não aguenta mais transar, às vezes ele perde ereção, e então é ruim para o cara também, sabe? É ruim para ele. Eu tenho vários pacientes que têm ejaculação retardada, alguns por efeito de medicação, e outros porque tem uma latência mais longa mesmo, e às vezes a mulher não aguenta. Então aí tem duas frustrações, às vezes a mulher não aguenta tanto tempo de penetração e de estimulação, né? Então vira quase uma maratona sexual, e vira e mais, aí vai masturba, aí faz sexo oral e volta para tentar fazer esse cara, né, ajudar na estimulação desse sujeito. E a mulher fica com essa frustração de não ver o cara gozar, porque a gente tem isso na cabeça, entranhado na gente, que essa relação só vai ser legal se houver aquela ejaculação master. Não, e é uma responsabilidade que as mulheres têm, né? Eu já passei por esse diálogo, eu vivenciei, ouvi esse diálogo de amigas, não, vou dar uma chave no cara, né? Assim, vou pegar ele por ali. Então parece que a gente tem isso como arma. E tem um desafio maior nesse caso, especificamente aqui, que eles se conhecem há 2 meses. Se tu tá no relacionamento há muito tempo, e aí passa por uma fase, né, tomando remédio, baixa libido, tu já sabe, agora eles já começaram assim. Então eu acho que é ainda mais desafiador até para tu ter essa compreensão com o outro, né, porque é um relacionamento que já começa sem tesão. A gente sempre fala aqui, né, Ana, que o começo do relacionamento, a paixão, o tesão move muito a união de um casal. No começo eles não têm esse lado. E aí também tem que contar, ela não falou aqui, se ele não goza, mas se ela goza. Se ele também faça ela gozar. Porque assim, ok, vamos lá, amigão, você não pode, mas eu posso. Então vem quente que eu tô fervendo, sabe? Eu acho que é por aí também. Eu já tive algumas experiências também do parceiro não gozar. E já tive experiências que a Ana até falou, de tipo, do cara broxar e de me sentir culpada. Por muitas vezes eu achava, nossa, eu fiz alguma coisa errada. É porque ele viu, sei lá, minha bunda balançando e não gostou. Gente, umas noias, assim, que a gente fica depois. Hoje eu fico pensando, meu, daqui, sabe? Mas hoje em dia eu já fico um pouco mais de boas, assim, porque acontece. Às vezes a gente não gosta, às vezes os caras também não vão gozar, às vezes a cabeça não tá muito boa.
Eu acho que faz parte Mas do eu jogo, concordo. assim. Mas eu concordo que, assim, é muito difícil chegar, ainda mais num relacionamento No relacionamento que não é fixo. Não, eu acho que num relacionamento que não é fixo, numa coisa, assim, que é, tipo, um crush, um peguete, assim, a gente coloca muito a culpa na gente. Porque, por que o cara não tá... Ainda mais quando a gente tava falando lá, que a gente já falou que, sim, existe essa verdade que o homem goza muito mais fácil, na média. Então, assim, a gente, o cara olha uma mulher que já goza, tá? Fica de pau duro só de ver. E aí, cara, aí na minha vez, e já aconteceu comigo, assim, de uma noite o cara bebeu demais, aquela coisa assim. Acontece, o clássico, né? O cara bebeu demais e aí não rola. E aí a gente fica assim, tipo, tudo bem que a maioria das vezes a gente, muitas vezes já bebeu demais também, então a gente também, né? Assim. Eu acho que tem uma coisa, assim, que é a generosidade também, né? Do tipo assim, você sentir que há uma angústia no outro, porque uma coisa é o cara não gozar eventualmente, ou a mulher não gozar eventualmente, tá tudo bem. Outra coisa é a pessoa sempre não conseguir gozar, ou gozar raríssimas vezes, porque fica aquela coisa embutida da tensão sexual ali. Então não tem só uma questão de ego, né? Tem a questão do ego, tem a questão da mulher achar que ela é responsável, mas tem uma coisa de generosidade, fazer, gente, coitado desse sujeito, não consegue gozar. E de vez em quando dá uns piripaque na cabeça. Por quê? Porque embora o cara esteja dizendo, por exemplo, não, eu tenho desejo por você, eu me excito por você, e é fato, é verdade, ele está ali curtindo aquilo. Só que você imagina você ficar 20 minutos numa excitação que não chega. Aí o que o cara faz? E ele já está olhando para a cara da mulher, que a mulher já está olhando pelos, né? Tipo assim, né? Aí ele vai, por exemplo, ele tira o pênis e se masturba e consegue gozar. Por que ele faz isso? Porque na masturbação ele tem às vezes uma pressão ali que favorece ele a gozar. Né? Tem o controle, né, da situação. Ele tem mais controle da situação do que no corpo. Aí a mulher fala, tá vendo? É comigo. Tá vendo? Eu já acho maravilhoso. Tipo, vai, faz, sabe? Porque, enfim, eu quero ver outra pessoa sentindo prazer de qualquer forma. Então, agora, sim. O que falta? Comunicação. Então, se o cara, olha, eu funciono assim, desde que eu estou tomando a medicação, funciona assim, não consigo mudar essa medicação, porque você pode mudar, mas algumas pessoas não podem mudar, eu tenho essa latência, ficou mais longa, então eu adoro o seu corpo, eu adoro o tesão, mas de fato a excitação vem mais devagar, aí se masturbar, eu tenho alguns pacientes que só conseguem com posições muito específicas, ficam 30 minutos transando, e aí ele só consegue, por exemplo, numa posição muito específica, que é uma pressão muito específica no pênis. Mas aí é um desafio, né? E é um desafio para esse relacionamento novo, de 2 meses. Exatamente. Então eu acho que o grande conselho para a Nádia e para ouvintes que estejam vivendo a coisa parecida é, pelo menos no primeiro momento, focar no prazer dela, que não está passando por esse momento, porque assim... Talvez essa medicação possa ser diminuída com o tempo, ele deve estar passando por um momento específico, né? Então, assim, vamos lá, eu tô podendo, você não tá podendo agora. E conversar comigo muito. Na frente, e conversar muito, e como é que pode ajudar, e vamos tentar então, gato, como é que é? Você se masturbando funciona? Então tá bom, eu botando o bundão assim funciona, te ajuda mais? Vamos brincar, né? Vamos ajudar também esse cara que também deve estar em apuros, porque também para ele não é a coisa mais legal do mundo, né, gente, ficar sem gozar. Eu sinto que falta essa coisa mesmo de comunicação, assim, de perguntar, tá, mas peraí, o que te ajuda? Alguma coisa te ajuda? Tipo, aquele momento, assim, que às vezes é um pouco constrangedor, e ainda mais que tá começando, né, quando tá no começo, acho que a gente dialoga um pouco menos, a gente quer mais ação, mas é importante parar, ainda mais quando tem um problema que nem é um problema, mas pode ser considerado um problema, né? Pode, total. E curiosidade, né, pelo outro, que a Ana sempre fala. Dito isso, Ana Canosa, o que a gente aprendeu com tudo isso? Clímax. Bom, nós aprendemos que o orgasmo é uma reação física, que é repleta de sensações sensoriais, mas ele também vai explorar questões emocionais. E ele pode ser inibido por alguns problemas, como o uso de medicações, ou alguma ansiedade, ou algum tipo específico de problemas neurológicos ou hormonais, mas muito dos transtornos de orgasmo que não levam a mulher a ter prazer estão na cabeça e na falta de autoconhecimento e de comunicação com a parceria.
Nós aprendemos também que uma relação sem orgasmo pode ser prazerosa, mas nunca ter um orgasmo é uma sacanagem do universo. Corra atrás. A gente aprendeu que autoconhecimento e permissão para o prazer, portanto, relaxar e se permitir ter sensações, são elementos fundamentais para que você tenha um orgasmo e satisfação. A gente aprendeu também que as mulheres precisam se desobrigar de fazer um checklist. Eu preciso ter orgasmo, eu preciso ejacular, eu preciso fazer sexo com swing, eu preciso ser não monogâmica. Ninguém precisa nada. A gente precisa estar em autoconhecimento e desenvolver a nossa autonomia. Isso não significa ter orgasmos em todas as relações. E a gente aprendeu também que ninguém dá orgasmo a ninguém. Responsabilize-se por ter o seu e esteja ao lado de quem ficar feliz por você alcançá-lo do jeito que você mais gosta. Foi bom para você? Ana Canosa sempre inspirada, né, gente? Arrasou, nossa. Eu amo. Foi quase uma poesia, gente. Pode mandar já pra Ana Canosa, pode mandar teu currículo aí pro Tela Preta também, hein? Não, peraí, Laís, o Fábio me prometeu um conto erótico para eu narrar no Tela Preta, e até agora... descarado, não me trouxe esse conto. Mas deixa que eu mesma vou resolver isso então, Ana. Pode deixar, deixa pra mim. Já lida direto com as mulheres, Ana. Não deixa o homem atravessando o caminho. Laís, por favor, tá? Eu quero narrar um conto erótico para o Tela. Eu vou amar. Gente, foi bom para você o quadro que a gente traz boas indicações para os nossos ouvintes. Livros, podcasts, filmes, séries. Eu vou começar e eu vou indicar a nossa caso número 2, me lembrou de Erika Lust, essa diretora de filmes pornôs com um viés, não sei se é feminista, mas assim, feminino, né? Acho que é melhor dizer feminismo, com foco no prazer da mulher. Não é aquele filme pornô que a gente está acostumada a ver, que a mulher é praticamente, sei lá, humilhada, não goza de um jeito que eu nunca vi ninguém gozar, que é foco no homem como a gente está acostumado. A Erika não. É uma diretora de filmes que decidiu fazer exatamente o contrário, mas ela tem aí uma grande lista de filmes. Ela fez um agora, recentemente, que é bem legal também, porque é com o tema do que estamos vivendo, que é Sex and Love in Time of Quarantine, que é sexo e amor em tempos de quarentena. Então fica aí, eu acho que para mulheres que, como eu, se sentiam ao longo da vida muito incomodadas com os filmes pornôs, eu sempre achava assim, olhava ali, acompanhava do lado dos parceiros, sempre achando, ok, você gosta, mas eu vou ficar aqui fazendo as minhas coisas enquanto tu assiste. Quando eu descobri a Erika Lust, botei também para o meu parceiro escutar. Foi uma descoberta muito feliz para todos. Laís, aproveita, já vende teu peixe também. Eu ia dizer, posso fazer meu jabá? Pode. Com certeza, aqui é o momento. Vou recomendar a minha página, né, o Milambi. O Milambi é uma página de cantadas, tá? Atualmente está com mais de 350 mil seguidores. Lá eu falo sobre diversos assuntos da sexualidade, tanto nos stories, faço jogos, confessionário, eu nunca, tudo isso para ir desmistificando todos os tabus em torno do sexo, né? E a Tela Preta, que a gente falou bastante, né? Que é a primeira plataforma de áudios eróticos. Eu gosto de dizer que é uma alternativa à pornografia visual. Acho que é válido todo mundo experimentar. A gente, para quem quiser seguir, é @prazertelapreta, mas tem no Spotify também. Se tu procurar por Tela Preta no Spotify, tu encontra algumas degustações, que daí quando você apagar, tu pode ouvir, ver o que tu acha e tal, e depois fazer a tua assinatura. Ana Canosa. Olha só, no tema inspiração para excitação e orgasmo, eu vou indicar um livro que eu acabei de receber de uma escritora brasileira que mora na Suécia. Ela também é bibliotecária e ela começou uma trilogia, Emma e o Sexo. O nome dela é Ilana Eleá, tá? Emma é uma personagem que é uma antropóloga, né? A personagem vem para o Brasil para entrevistar mulheres, cam girls, para falar sobre o prazer sexual feminino, e ela tem assim uma certa frieza na observação até que ela se envolve ali
e rola. Então é um livro que tem uma pegada erótica bem importante, vai ser uma trilogia. A gente está, né, o pessoal que ficou muito em cima das trilogias na literatura, vamos valorizar então a trilogia da nossa brasileira, e eu vou terminar a nossa fala com um trecho, tá certo? Boa. Até para eu convencer a Laís a me chamar para o Tela Preta. Vamos lá. Eric, ao ouvir o gemido de Emma e sentir suas pernas, finalmente, sem resistência, para receberem massagens com mãos e língua, vestiu seu pau de látex texturizado e penetrou com vigor na buceta da desconhecida com sotaque. Ela ficou de 4, a peruca sendo acariciada. Sentiu a pica grossa dilatá-la e os quadris serem apertados com força pelo homem. A peruca caiu e, ao ser puxada como se fosse a crina de uma égua, a buceta aberta até gozar, urrando de prazer bem alto, sem pudor algum, mesa abaixo. Um beijo, gente. Beijo. Tchau, tchau. Prazer. Depois dessa, Até. Prazer. Siga o Universal UOL nas redes sociais e compartilhe com a gente a sua história. Quem sabe seu dilema não é o próximo a ser tratado por aqui? Você pode ouvir este e outros podcasts do UOL em uol.com.br/podcasts. Uau!